Bom dia, pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, o nosso objetivo aqui é dimensionar um andaime, certo? De tubo Hall. A gente vai usar um exemplo bem simples, tá? Aqui. Usando para, por exemplo, para análise, né? Ou seja, do que os esforços. Esse software gratuito aqui em 2D, chamado Trame, é um software educacional, tá? E os valores admissíveis de dimensionamento através desse site aqui também, que é do Trame, certo? Trame Tools, dimensionamento circular, aqui NBR 8800-2024, ok? Bom, então o nosso andame ele é tubo roll, tá? Então aqui um ponto também, a gente não vai abordar muito aqui, ó, NR18, certo? Ou seja, se você vai trabalhar com andaime, você tem que dominar isso aqui, certo? E também a NBR 6494, que é a norma de segurança de andaimes. Aqui a gente vai mais focar nas ferramentas de dimensionamento, tá? Então aqui a gente tem o nosso andaime tubo roll, né? Então já é bom a gente já ter a oportunidade de visualizar um pouquinho o andaime tubo roll. Eu vou ocultar aqui os rodapés, tá? E vou ocultar o piso também, para a gente ver uma visão geral dele. Ocultei tudo, tá vendo? Então a gente observa que aqui os pisos, né? A carga ela se projeta aqui nos pisos e transmite para essa barra que transmite aqui para o pilar, né? Aí essa aqui, ó, só está funcionando como travessa, tá vendo? As cargas, os pisos se apoiam nessas duas barras aqui, né? Aí depois se apoiando aqui, ó, transmite para o pilar, né? Transmite para o pilar que por fim vem para a fundação, né? A transferência de carga daqui para cá se dá através da braçadeira por cisalhamento, certo? Então esse pino aqui da braçadeira, né? Ele tem uma resistência ao cisalhamento que o próprio fabricante ele fornece para gente, certo? Deixa eu agora desocultar pelo menos o piso aqui, tá? E aqui, acho que aqui é o rodapé, ok? Faltando um rodapézinho aqui. Bom, então a carga lá caminha aqui pelo piso, né? Depois ela pega essa travessa que está aqui que a gente viu, através das braçadeiras ela caminha para o pilar, tá? Então o piso eu não vou dimensionar aqui, mas você tem que fazer um dimensionamento dele a flexão, certo? A madeira, flexão e cisalhamento, certo? Mas aqui nessa aula aqui a gente vai focar só na metálica, né? Eu acho que para quem quiser se aprofundar um pouquinho, ó, tem aqui Wood Design, tá vendo? Só ver aqui. Tá devendo ainda aqui o site, né? O design, tá? Mas enfim, mas para essas cargas de andame, assim, esses dimensionamentos aqui normalmente não tem problema não, tá? Mas tem que já deixar claro, né, que a gente não vai estar dimensionando esse piso de madeira aqui, tá? Porque a gente já está dimensionando a parte metálica, certo? Então você pode pesquisar aqui, né, como é que você faz esse dimensionamentozinho aqui. Bom, aqui agora, então, um ponto é que, por exemplo, quando você pega andaimes que são mais industrializados, né, que não é bem o caso do tubo roll, onde você recebe só tubo roll, abraçadeiras, né, certo? E as bases, né, escada, etc. Ele é mais artesanal. Você não recebe lá do fabricante os valores admissíveis, tá? Então, deixa eu abrir isso aqui. Ó, aqui eu fiz uma planilha de flexo-compressão, tá? Deixa eu ocultar isso aqui para não... São os esforços, tá? As verificações, tá? Okay.
o que acontece? Então, a NBR 8800, né, ela tem um roteiro de cálculo, que é justo o que o Tramitu dá para a gente automático aqui, ó, tudo circular, onde você pode ir colocando aqui as equações, né, a equação de Euler, cálculo da área, né, FY, né, calcula o lambdazinho reduzido, né, aí calcula aqui o X, fator de redução, e, por exemplo, o NRD, né, a 200 kN, certo? Esses dados aqui. Então, para tubo Hall, você tem que realmente vir na NBR 8800 para obter os esforços admissíveis, certo? Você obtendo ele pela norma, tá? Aí existem alguns andames industrializados, por exemplo, tem uns andames, né? Tipo assim, aquele andame direcional, certo? Você tem aqui, né? Você tem aqui aqueles encaixes aqui, certo? Né? Aí vem uma travessa, né? Encaixa aqui, etc, certo? Aí, por exemplo, esses andames, o fabricante, ele já te diz, por exemplo, para compressão, quanto que isso daqui resiste, né, para os comprimentos, né? Ele já te diz o quanto que a travessa, por exemplo, vai resistir, né? Isso aqui vai ter momento fletor aqui, certo? Para momento fletor, ok? O tubo Hall não. O tubo Hall não tem essa informação. Então você tem que justificar a informação dos esforços admissíveis, né, por NBR 8800. Então, ou você tem duas opções. Ou você pode, aqui baseado aqui no roteiro dessa aula, né? Ou você cria uma planilha dessa aqui, onde aqui eu coloco o diâmetro, coloco 0,33, né? Ele me dá o diâmetro interno, tá? Aqui ele calcula a área, né? E aqui através de formulações ele me dá Z, depois W, depois o momento de inércia, né? E aqui eu saio seguindo o passo a passo para obter o NRD e o MRD, certo? Que é o momento fletor admissível, que o esforço admissível. E a mesma coisa para cisalhamento, tá bem? Eu tenho até outra planilha para cisalhamento também, né? Que é o tubo de andaime, né? É basicamente o tubo de andaime, se você for lá na norma, né? Vai ficar 0,6 vezes FY, né? Área dividido por 1,1, tá? Aqui é o cisalhamento, né? O V. Para andaime, né? Para esse diâmetro aqui, o roteiro tem um pouquinho mais longo, né? Mas você cai, tem umas reduções aqui de formagem local, que não vai acontecer para esse tubo, você cai nisso aqui, certo? Bom, dito isso, vamos só dar uma olhadinha aqui se o que o Tramitu faz, né? Tá de acordo com a planilha que eu fiz, tá? Vou clicar aqui. Ensinamento de seção circular, né? Então ele me traz uma figura aqui, né? DT, você saber o que você está fazendo, certo? O diâmetro externo, né? Tá ok. Então já aqui, já de cara, né? Meu diâmetro em milímetro é 4,3, tá? Minha espessura é 3,3. Vou clicar aqui, né? 0,33, 48,3, né? 48,3, 3,3, tá? O LB que eu botei aqui, ó, LB que eu botei aqui, 200, vou botar aqui 2000. O FY, né, normalmente andamento que eu trabalho aqui com esse FY 18, tá? Porque o tubo Hall ele tem às vezes procedência um pouco difícil de controlar de material, mas enfim, 18. Aqui ele te dá uns esforços solicitantes, não é o que a gente tá, não é o que a gente quer obter, né? Aqui a gente vai calcular, certo? Então ele calculou aqui pra mim, tá? Pra aqui, 2000, né? Vamos ver uma coisinha aqui, ó. Cadê? Então vamos já checar aqui as propriedades, né? Aqui tá ok, né? Aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui peso para a seção, né? Área da seção 4,67,
Ok. 4,66. Inércia 11,87. Eu uso uma formulação aqui que deu 12,63, certo? Só que eu fiz o seguinte, eu vou colocar aqui a seção dele, tá? Eu peguei essa formulação aqui do Pify, né? Porque às vezes tem umas formulações que eles consideram uma linha meio que bruta aqui, certo? E aí ele sai fazendo aqui o cálculo, né? E tem outras que ele realmente faz como isso daqui sendo preenchido, né? Então, aí para alguns diâmetros dá essa diferençazinha, tá? Como se aqui fosse preenchido, né? Então eu corrigi ali só o cálculo da seção, certo? Botei aqui, ó, 11,87, a gente já tem um parâmetro de comparação mais preciso, né? A gente não precisa se apegar a isso, tá? Cadê? Tá, 11,87. Aquele vídeo raio de geração 1.6, né? Módulo de resistência 4,92. Aqui é que tá morando o problema, né? E essa corrigidazinha, tá? O objetivo é validar a planilha dele, né? E o módulo plástico 6,69, tá vendo? Ó, o módulo plástico deu certo, 6,69, que é a forma que eu tiro do Pify, né? Aí o problema tá daqui pra cá, quando sai aproximando, tá? Ok. Então vamos ver. Tá aqui, bem certinho, né? Então, para essa condição aqui, ele me dá um N de RD, né? Que é NRD 1.1, 41,89, tá? Ó, fiz 41,90. Tá bom, né? 41,89, 41,90 aqui, compressão de cálculo. E o momento fletou, né? Aqui a tração, a gente não tá vendo, né? O momento fletou 109,55, tá? O momento fletou 109,54. Então tá batendo, né? Então tá o que? Esse trabalho aqui que ele fez, tá certo? E o cortante, né? Como eu falei, vou colocar aqui, ó, vídeo dele. Como eu falei, né? É 0,6 vezes a área vezes isso dividido por 1,1. Opa! Peguei lá nas planilhas, era isso aqui. 0,6 aqui, tá, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Planilhas práticas, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui o que aconteceu, que não... Ó, cisalhamento, isso aqui, nós vou botar aqui na revisão. Tem essa planilha aqui. Ah, tá. Aqui, ó. 4,83, 0,33, 200. Tem alguma coisinha aqui.
Ah, tá aqui, é meu erro. Descobri, ó. O tal crítico é 0,6 FY, tá vendo? Então tem um 0,5 aqui ainda. Pronto, 22,90. 22,90, tá vendo? Deu certo. Aqui, né? É porque aqui tá incompleta a planilha por algum motivo, não sei, mas a gente chegou aqui no onde a gente queria, certo? Então aqui realmente, né, você tem tal crítico, né, que aqui deu 173, né? Aí tem que ser menor que 0,6 vezes FY, né? Então como 0,6 vezes FY é 0,6 vezes 18, então entra na fórmula que 0,6 vezes 18, 0,5 AG dividido por 1,1. Então minha memória realmente estava falha, né? Mas realmente eu tinha esse valor aqui de cabeça, que era 22, tá? Então tá aqui, né? Só escrever aqui para ficar claro. Então, na verdade, está calculando V de V como 0,5 vezes 0,6 vezes FY vezes a área dividido por 1,1. Tá faltando esse 0,5 aqui. Ok? Beleza. Então, vamos aqui. Tá, então, é o seguinte. Agora, então um ponto. A gente pode... Você pode simplesmente... Certo? Como eu estou mostrando que isso aqui é confiável, né? Você pode simplesmente colocar os esforços solicitantes de cálculo, né? Ou não. Mas você pode simplesmente informar quais são os valores admissíveis, tá vendo? Então aqui a gente tirou o valor admissível com a LB de 200, tá? E pronto, né? O valor, na verdade, é resistente, né? Certo? De 200. E aí só mesmo planilhar e justificar na memória de cálculo esses valores aqui. Tem várias maneiras, né? Aí depois, se você quiser realmente formulação, tem que ir atrás lá na norma, colocar, organizar tudo certinho, tá? Bom, então, cheguei lá pela planilha, né? Que o M de RD, né? Dividido por 1,1 é 109,55, né? Quilonewton centímetro, tá? E o N de RD, né? Para 200, né? Por 1,1, com comprimento de 200 centímetros, acho que é 41,92, né? 109,55, 41,9. 41,9 quilonewton centímetro, ou só quilonewton, certo? Ok, tá aqui. Agora tem uma questão assim, ó. Quando você vai lá na norma, né, na NBR 8800, normalmente o que se faz, né? Normalmente o que é que se faz? Normalmente você tem aqui, sei lá, você tem um determinado esforço, né? Sei lá, esforço variável, né? Aí você tem um esforço aqui permanente, G, e aí isso daqui tem que ser menor que o valor resistente, tá? Aonde isso aqui normalmente entra esse valor aqui multiplicado, né? O valor resistente você está dividindo por 1,1, tá? E aqui às vezes você tem 1,4, por exemplo, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Você tem 1,4, por exemplo, tá? Se você tivesse uma combinação aqui, inclusive com uma fração reduzindo isso aqui, né?
Mas aí o que acontece? Como a cultura de andaime, isso aqui ia dar um trabalhinho, tá? Então eu ia ter que puxar 1.5, as cargas variáveis 1.4, né? Como a cultura de andaime ela se propõe a ser prática, né? Então ela trabalha, né? Num raciocínio, né? Que é até normativo também, que eu faço logo isso aqui, ó. F mais G vezes 1.5, né? Tem que ser menor do que R dividido por 1.1, tá? Aí eu passo isso aqui pra cá. Eu vou passar isso aqui pra cá, tá vendo? Eita, eu quero apagar. Isso aqui fica R vezes 1.5, né? Tá? Então, 1.1, né? Quando eu faço 1.1 vezes 1.5, é 1.65, né? Aqui a gente vai dividir isso aqui, dá 1.65, tá? Então, a gente vai dividir isso daqui por 1.65, tá? Vai dividir isso daqui por 1.65, dá 73, né? O valor admissível do momento fletor, mas você já compara direto agora, tá entendendo? Agora você vai simplesmente jogar os esforços lá no programa, tá? E vai, aqui tá R, né? E vai comparar se isso é melhor do que isso. Ao pé da letra tem uma imprecisãozinha aqui, né? Que o número mesmo é 1.67, tá? Então tem que dar uma... corrigir isso aqui. Tá, então eu vou escrever isso aqui de novo, né? Para estar mais esse raciocínio aqui de 1.67. T2. Pronto. Então, isso aqui é meu valor admissível de momento fletor. Vou arredondar para 72. Isso aqui eu vou arredondar para 27,6, né? Meu NRD. Pronto. Então agora, né? Eu vou botar aqui a vista superior. Topo, tá? Então, print aqui, ó. Aqui. Né? Aonde eu vou colocar aqui uma sobrecarga, tá? De a sobrecarga humana de ocupação, eu vou colocar 150 quilos por metro quadrado, tá? Vou colocar um peso próprio. Vou aproximar aqui tanto pranchões quanto as barras. Eu vou aproximar 35 quilos por metro quadrado, tá? E aí eu vou fazer um corte aqui, ó, né? Outra coisa, eu não falei a dimensão desse andame, ele tem 1,80 por 1,80, tá? E 2 metros de altura, né? Que é o que a gente tá vendo. Aí eu faço um corte aqui, certo? Aonde eu quero chegar na carga linear, que isso aqui, esses pranchões, né? E a ocupação humana está transmitindo para essa travessa que está embaixo do pranchão, né? Então, aqui dá 185, né? Certo? Aqui eu vou usar como calculadora. Minha SC total, né? Dá 185 quilos por metro quadrado, né?
minha carga linear, né, vai ser isso vezes 0,9 metros, né? Metade do vão, quilos por metro, né? A gente multiplica aqui pela largura de influência, né? A largura de influência é metade aqui, né? Que dá 0,9 metros, tá bem? Então, achei aqui a largura de influência. Pronto. Como é um exemplo simples, né? Um exemplo simples. Assim, okay. Exatamente aqui, como um exemplo simples, tá? Eu consigo, na verdade, aqui com equações, vamos dizer assim, razoavelmente simples, né? Eu consigo chegar nos esforços que me interessam, tá? Né? Esforços que me interessam. Então, eu tenho uma QL, né? Eu tenho uma QL. Uma QL de... tá aqui na planilha. 166,5 kg por metro, né? Certo? Tem essa QL, né? E o vão, né? E o vão de 1,8 metros, tá? Então daqui, em tese, a gente já consegue tirar os esforços, né? Por exemplo, tá aqui, ó. Aonde, todo mundo sabe, né? Que vai ser o momento fletor, né? Vai ser Q L ao quadrado sobre 8. Né? Q 6,5 vezes L ao quadrado, né? 1,8 ao quadrado, tá? Dividido por 8, né? 125 vezes, né? Então dá 67 kgf metro. Aí uma coisa só de unidades, né? kgf metro, né? Tem uma pequena variação, né? Quando você transforma de quilo para quilonewtons, tá? Mas é aproximadamente quilômetros centímetros, né? Se você aproximar para 10, né? Essas unidades aqui estão coerentes, tá vendo? Certo? De quilo para quilonewtons, né? Tem um fator de correção de 100 e de metro para 100 para centímetros tem fator de correção 0,01. Então dá no mesmo, tá? Então a gente já vê que esse valor está maior que 72 aqui, tá vendo? Certo? Esse valor está maior que 72, né? Perfeito. Então tá aqui, certo. O esforço cortante, né? Nada menos vai ser a sobrecarga, né? 166,5 vezes o vão 1,8 vezes 0,5, né? Dá 149 kgf, quilos, né? Que a gente sabe que isso daqui, né, em relação àquele valor que a gente chegou aqui, ó, em quilonewtons, né? Certo? Se a gente aproximar também para 10, né? Simplificar, 9,2 kgf, certo? Então tá de sobra, né? Aí, nessa fase que a gente chega no cortante, a gente tem que verificar se esse cortante aqui está coerente com o esforço de cisalhamento da abraçadeira, certo? Ficou um pouquinho, a modelagem está um pouco prejudicada aqui, não tem problema não, tá? Isso aqui está abraçando. Normalmente esses valores, né, é dado pelo fabricante da abraçadeira, certo? Você não dimensiona isso, né? Normalmente esses valores aqui do cisalhamento da abraçadeira, ele está na ordem aí de 450 até 900 kgf, certo? O esforço cortante dela é admissível. Por isso que a gente já traz tudo para o admissível, porque a abraçadeira é admissível, que é o fabricante,
A sapata é um esforço admissível, quem dá um fabricante, então fica mais fácil para você trabalhar, né? Se a gente estivesse trabalhando no modo tradicional de combinação, a gente estava doidinho aqui agora, tendo que voltar alguns valores para comparar o admissível que ele te dá aqui, né? E esse esforço, esse mesmo valor aqui de cisalhamento, que é a metade do esforço que vem para cá, o cisalhamento vai transmitir para a compressão, né? Então, certo? Ele vai transmitindo, né? Ele caminha, passa pelo cisalhamento da braçadeira e transmite para a compressão. Então, 149,85, né? É bem menor do que 4.441,189, tá vendo? Ok? Então, por fim, né? A gente já viu aqui, a gente vem para o trame agora, tá? Aonde? Aqui, vamos ver aqui. Eu vou ter que configurar isso daqui para 90, certo? Né? Então, ó, vou deixar aqui uma no meio, né? 1.8, tá vendo? Essa altura aqui tá 2. Em teoria eu teria que subir aqui 700, tá? Depois 500, né? Ele tem a opção de você importar um DXF para ser mais exato, tá bem? Então, em teoria eu teria que estar fazendo até o guarda-corpo aqui dentro, certo? Só que eu não, para esse exemplo aqui mais simplificado, eu não vou fazer, tá bem? Até posso fazer, mas ele tem realmente uma falhazinha dimensional aqui, tá? Vamos ver que esse aqui é o guarda-corpo. Olha esse aqui. Ó, aqui. Vou fazer um guarda-corpozinho aproximado aqui. Com 1 metro, certo? Ele não influencia muito o resultado não. Então eu estou desenhando aqui no trame. Tem muita ferramenta para você aprender a desenhar no trame na internet. Também não é o objetivo aqui é aprender a desenhar no trame. Mas eu mesmo não faço esse desenho aqui dentro, né? Eu já venho com o corte bem certinho e importo o modelo desse XF, ele lê, certo? Você faz bem certinho, ele lê. Bota aqui, ó. Liga nós, sai da geometria, né? Desenhei minha geometria aqui, né? Tá com ponto, tá com 2, né? Meio centímetro, tá com 9, tá ok. Então vem aqui na geometria. Agora vem no esquema estático, né? Então eu seleciono esse nó e fixo esses apoios aqui, tá? Seleciono liga nós. Tá. Aqui eu tenho que rotular isso daqui, né? Que é a minha premissa de cálculo, então tá rotulado, tá vendo? Tá? Agora eu vou colocar ações, tá? Então eu não vou usar o modo de combinações dele, porque eu já coloquei tudo, peso próprio, né? Até como aquilo que eu expliquei, né? Coloquei tudo, peso próprio aqui numa análise só. Então ações, eu vou selecionar essas duas barras aqui, distribuída, né? Agora tem um, eu vou trabalhar com quilômetro, que é mais fácil. Quilo, eu já tenho aqui a unidade, né? Quilômetro, fechar, tá? Distribuída, né? Então eu tenho aqui menos 166,5, tá? Então eu tenho menos 166,5 km. Atribuir a todos, atribuir aqui, tá vendo? A todos, né? A minha cargazinha, rotulado, né? Vou analisar. E aqui nos diagramas, como eu digo, a gente não trabalha com combinação, né? Trabalha aqui de uma maneira bem simplificada. Aí ele me dá o esforço normal, né? Tá vendo aqui, ó? 148,45, né? Tem que dar aquilo que a gente chegou aqui. 149,85. Tá, vamos ver aqui as reações.
Ó, a reação aqui dá 149,85, né? Que é a simplificação que eu fiz, o esforço por 2, tá? E quando você vem aqui pra cá, a diagonal tá roubando um pouquinho, tá? Eu já sei o que eu esqueci de fazer aqui. Tem que atribuir a seção. Então, 48,3. 3, ele calculou com a seção que já estava nele, né? Então, já existe. Tá aqui. Tem selecionado, vou rodar de novo. Então, deu uma roubadinha aqui nos esforços. 149, vai ficar mais próximo, né? E as reações ficam aqui por 2. Porque acaba que a diagonal aqui, ela tá interferindo um pouquinho nos esforços, tá? Mas, tá ok, né? Então aqui esforço normal, tá bem? O trame, ele até emite relatório também, tá? Que emite relatório, né? Se você quiser deixar mais simplificado. Mas tá aqui, ó. 41,8, você vai, por exemplo, você pode ir na memória de cálculo, tirar essa imagem aqui e comparar com um gráfico, né? Justificar com um texto que o teu andame está bem dimensionado, que essa barra aqui não vai nem flambar, não vai acontecer nada com ela, tá? O cortante, né? 149,85, do jeito que a gente preveu, né? E o gráficozinho, né? Bem didático, tá vendo? De acordo com o esforço da barra de andame e de acordo com o esforço da braçadeira. E o momento fletor, né? 67,43, 67,43, né? Ok? Tá aqui, né? Barrazinha. E a gente é bom pra gente olhar que a gente chama de deformada, tá? Elástica, né? Então, esse ponto aqui, ó, tá dando uma flecha de 0,096 metros, tá? 0,0096 metros, né? Em centímetros. Dá quase 1 centímetro, tá vendo? E a norma, ela te diz que a flecha tem que ser a flecha limite 180 por 200. 0,9, né? Ó, tá bem no limite, tá? Então, assim, se você quisesse levar o pé da letra, né? Então, na prática, talvez você vai considerar aqui o vão, né? Vai encurtar um pouquinho, né? 1,75 para corrigir essa flecha aqui. Se você quiser deixar bem certinho o pé da letra, certo? É o vão sobre 200, é a flecha limite conforme a NBR 6494, tá? Então, quem limita a flecha é essa norma aqui, ó. NBR 6494, certo? Mas quiser deixar bem o pé da letra conforme norma. Por isso que eu digo que tem que ler a norma, tá? E aqui eu tenho uma planilhazinha de flecha, tá? Onde eu vou verificar. Vamos verificar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se aqui passa. A carga é 166,5, tá? Aqui a gente está falando com 200. Isso aqui a gente viu que é 11,87, né? O vão 180. Tá próximo, né? Flecha admissível ele já calcula aqui, tá? Que é o vão sobre 200, né? E essa diferençazinha aqui, que deu 0,98, ela se justifica pelo seguinte motivo. Quando eu pego a deformada aqui, ela tem, porque ele não tá pegando, mas ela tem um valorzinho aqui que é bem baixo que ele desconta aqui, tá vendo? Aqui, ó, 0,0096, né? E lá no 0,095. Então praticamente zero. Mas aqui na verdade existe uma deformação, certo? Porque deu tão pequeno que ele não tá pegando, né? E aqui você tem que na verdade pegar aqui essa flecha, quando você pega aqui no trame, você tem que pegar ela relativa a esse ponto aqui, né? Porque a norma, na verdade, a flecha não é o total, certo? Não é o total em relação ao sólido isso aqui, é em relação a esse ponto, né? Então, às vezes você tem uns múltiplos vãos, né? Bem altos, né? Você tem que comparar essa flecha menos o que daqui. Que dá
0,096, né? Aqui deu bem próximo, 0,095, né? Então tá um pouquinho abaixo, né? Então você poderia até pela planilha aqui, ó, se o vão fosse 179, aí nossa, aqui ele vai, pronto, já, se você reduz 5 centímetros cada lado, aí já passa, tá vendo? Então aí você sabe, né? Você reduziu, né? Aí o momento fletor vai atender, tudo vai atender, tá beleza? Você já corrige e já manda, né? A depender do software que você modelou teu andaime, já manda ele para fabricação. Então, pessoal, essa é a primeira aula aqui de andaime, certo? Se tiver público, né? Se eu ver que está gostando, eu posso gravar outros exemplos, tá certo? A gente qualquer sorte, espero ter ajudado. Eu já trabalhei bastante tempo dentro dessa metodologia aqui, que ela é simplificada, mas ela é muito eficaz, principalmente quando você tem gente que quer discutir o projeto, porque fica tudo muito dentro do teu controle aqui, sabe? Você tem um bom envolvimento com a parte prática, tá ok? Muito obrigado, um bom dia.